queridos, nós hoje iremos dar início ao terceiro bimestre, falando sobre clima e atmosfera, certo, gente? E nós hoje vamos falar sobre a atmosfera. Bom, a atmosfera é o quê? Ela é a camada gasosa que recobre a Terra, ou seja, ela é fundamental para todas as formas de vida, pois contém oxigênio, gás essencial para a respiração e sobrevivência de todos os seres. E sem a atmosfera, a Terra seria um planeta sem vida, né, gente? Então a atmosfera ela é essencial para a nossa existência na Terra. E a atmosfera também ela é composta por gás de nitrogênio, gás carbônico e outros gases, partículas de poeira e vapor de água. E ela filtra também, absorve as radiações solares e protege o planeta de meteoros, certo? E as camadas da Terra, ela é composta por 5 camadas, que são a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera ou ionosfera e a exosfera, certo? Na troposfera, nós sabemos que na troposfera ela é responsável pela vida no planeta, ou seja, é onde fica em contato com a superfície da Terra, a troposfera, não é isso? Ela fica em contato com a superfície da Terra e é onde vivemos e onde ocorrem fenômenos meteorológicos como relâmpagos, as formações de nuvens, chuvas, ventos e entre outros. E é nela também que se deslocam os helicópteros, balões tripulados e a maioria dos aviões. Já na estratosfera, é nela que se concentra a camada de ozônio, ou seja, funciona como um filtro solar na estratosfera, que protege a Terra das radiações dos raios ultravioleta. E essa camada ela também participa diretamente do efeito estufa, que possibilita a vida na Terra. Então, alguns aviões comerciais também voam nela para evitar as turbulências, certo? Na mesosfera, a camada acima da estratosfera, considerada a camada mais fria, ou seja, onde ocorrem também as mais baixas temperaturas, porque não há gases de nuvens capazes de absorver a energia solar. E a mesosfera também ela protege o planeta contra a entrada de meteoros, certo? E na termosfera ou ionosfera é a camada mais extensa da atmosfera, pelo simples fato de absorver a energia solar. E ela também é a mais quente, faz com que muitos meteoros sejam destruídos, fenômeno visual de luzes no céu noturno nas regiões polares, certo? E a última camada, que é na exosfera, ela é a camada que antecede o espaço sideral, ou seja, é nela que orbitam os satélites artificiais que transmitem informações variadas dos telescópios espaciais à Terra, certo? E aqui a gente vai falar também sobre tempo e clima. Vamos fazer uma pequena diferença rapidinho, certo? Sim, gente, voltando, dei uma pausazinha para poder apagar o quadro e falar sobre o clima e tempo. Tempo e clima são têm as mesmas definições? Não. O tempo ele muda, o clima ele não muda. O clima, quando falamos de clima, estamos se referindo ao quê? Vamos supor, ao clima do Brasil, vamos supor, clima equatorial, tropical, mediterrâneo. Isso vai depender do lugar que nós estamos, né? Isso é semiárido, é árido. Isso é que é o clima. O clima é a média das condições atmosféricas de um lugar e ele não muda. Já o tempo ele muda, ele é o conjunto das condições atmosféricas de um lugar em determinado momento. Vamos supor que passe 2 dias chovendo em Porto Calvo. Então esse é o tempo. Vamos supor que esteja chovendo segunda e terça e na quarta-feira esteja aquele lindo dia de sol.
Esse aqui é o tempo. Então o tempo ele muda. Eu coloquei aqui um exemplo. Quinta-feira de tempo parcialmente nublado com chuvas isoladas em Maceió. Então isso é na quinta-feira. Isso podendo mudar na sexta-feira. Então o tempo ele muda. Ele não tem não é aquela coisa definida. Já o clima não. O clima ele tem a sua própria definição, como eu citei para vocês. A gente pode colocar agora o nosso rosto na janela e perceber que esteja um lindo dia do sol, mas nublado. Assim, nem chove e nem faz sol. Está parcialmente nublado. Né? Isso, então é o tempo. Se eu falar para vocês que amanhã, quando passa no jornal, amanhã será um dia de trovoadas, relâmpagos na cidade do Acre, do Rio de Janeiro, choverá bastante. Então esse é o tempo. Então ele muda, já o clima não muda, certo, gente? Então a nossa aula de hoje foi falando sobre as camadas da Terra, que é composta por cinco camadas, não é isso? Cinco camadas, certo? Que são a troposfera, onde é responsável pela vida, a estratosfera, que funciona como um filtro solar para o planeta. Falamos sobre a mesosfera, que é a camada que fica acima da estratosfera, considerada a mais fria. Falamos também sobre a termosfera, ou a ionosfera, que é a camada mais extensa da atmosfera. E falamos também sobre a exosfera, que é a camada que antecede o espaço sideral, né? Isso. E no módulo de vocês aí, a partir da página 5, existem vários exemplos falando sobre cada uma dessas camadas, certo? Então, dê uma lida também para que a gente possa fazer a atividade e vocês compreendam melhor. E falamos também sobre o tempo e o clima, que se eu colocar uma foto aqui para vocês da primavera e colocar uma foto de um dia chuvoso, vocês possam definir e saber definir a diferença entre tempo e clima, tá certo, queridos? Então aí também para vocês podem analisar na página 7, né, que vai ter uma imagem da foto de São Paulo chovendo, tá certo? Então eu agradeço a compreensão de todos e até daqui a pouquinho no Google Meet para mim poder tirar as dúvidas de vocês.